A Sanepar divulgou seu resultado referente ao quarto trimestre de 2022. Nesse vídeo, veremos os principais pontos do resultado divulgado pela empresa, mas antes... Se você ainda não conhecia o canal Enriqueça Investindo, seja muito bem-vindo e se gostar de nosso conteúdo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Antes de falarmos sobre o resultado apresentado pela empresa, é necessário trazermos uma visão geral sobre a Sanepar. A Sanepar é uma empresa de água e saneamento que atua quase que exclusivamente no estado do Paraná. A exceção é o atendimento a um município do estado de Santa Catarina. Ela está inserida, portanto, em um setor perene e que presta um serviço essencial a todos os seres humanos: o fornecimento de água e a coleta de esgoto. A Sanepar é negociada na Bolsa de Valores sob os códigos SAPR3, que representam as ações ordinárias da empresa, ou seja, aquelas com direito a voto, SAPR4, que são as ações preferenciais da Sanepar, ou seja, que possuem preferência quando da distribuição dos lucros da empresa, e SAPR11, que é uma unit, uma cesta de ações composta por uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Feitas essas observações iniciais, partimos para a análise do resultado apresentado pela Sanepar. Começamos pela receita operacional da Sanepar, que saiu de 1.383 milhões no quarto trimestre de 2021 para 1.475 milhões no quarto trimestre de 2022, o que representa um crescimento de 6,7% na comparação anual. Ao olharmos a composição dessa receita, vemos que as duas principais linhas de receita da empresa são a receita de água e a receita de esgoto, e ambas apresentaram crescimento na comparação anual. A receita de água saiu de 908,3 milhões para 984,4 milhões, um acréscimo de 8,4%, enquanto que a receita de esgoto saiu de 527,5 milhões para 562,7 milhões, um crescimento de 6,7%. A companhia destaca que o aumento da receita operacional líquida é decorrente de 3 fatores. O primeiro é o reajuste tarifário de 4,97% concedido a partir de 17 de maio de 2022. Também se destaca o crescimento dos volumes faturados de água e esgoto e o aumento no número de ligações. Esses dois últimos motivos merecem maiores detalhamentos. Em relação ao número de ligações de água, a empresa registrou 62.245 novas ligações na comparação anual, atingindo 3.410.441 ligações, um crescimento anual de 1,9%. Já em relação ao número de ligações de esgoto, a empresa registrou um crescimento de 2,8% na comparação anual, foram 65.292 novas ligações, o que fez com que a empresa atingisse 2.245.588 ligações de esgoto ao fim do quarto trimestre de 2022. Em relação ao volume de água faturado, percebe-se que houve um pequeno crescimento. No quarto trimestre de 2022 foram faturados 135,6 milhões de metros cúbicos, um crescimento de 1,8% na comparação com o quarto trimestre de 2021, em que o volume faturado de água foi de 133,2 milhões de metros cúbicos. Em relação ao volume de esgoto faturado, o crescimento foi maior, de 3,7%. Foram faturados no quarto trimestre de 2022 105,3 milhões de metros cúbicos, frente aos 101,5 milhões de metros cúbicos faturados no quarto trimestre de 2021. É importante também falarmos sobre o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba, o SAIC, que é composto pelas barragens de Piraquara 1 e 2, Iraí e Passaúna. No quarto trimestre de 2022, o volume de reservação dessas barragens estava em 99,7%, uma melhora considerável frente aos 67% registrados no quarto trimestre de 2021.
Nesse gráfico, podemos observar a situação de cada reservatório ao término do quarto trimestre de 2022 e fica claro que a empresa superou plenamente a crise hídrica que a afetou em 2021 e no início de 2022. Os custos e despesas operacionais apresentaram um crescimento de 7,8% na comparação com o quarto trimestre de 2021, saindo de 908,4 milhões para 978,9 milhões neste trimestre. Ao olharmos as despesas da Sanepar, constatamos que as principais despesas em seu balanço são as registradas com pessoal, energia elétrica, serviços de terceiros e depreciação, e duas delas apresentaram redução. O custo com serviços de terceiro caiu 7,3% na comparação anual, chegando a 180,8 milhões de reais, mas aqui não há nenhuma situação anormal que mereça maior detalhamento. Agora, o mesmo não podemos dizer do custo com energia elétrica, que caiu incríveis 37,7% na comparação anual, ficando em 102,6 milhões. Essa forte redução, segundo a Sanepar, decorreu principalmente da redução da alíquota de ICMS de 29% para 18%. Esse efeito foi parcialmente compensado pela redução do subsídio que usufruía, o qual saiu de 6% para 3%, e pelo reajuste médio tarifário de 4,90%, aplicado a partir de 24 de junho de 2022. Voltando à análise das despesas da empresa, o item mais importante, que é o item de despesa com pessoal, foi o único dentre os mais relevantes a apresentar crescimento considerável, de 20,7%, saindo de 271,5 milhões para 327,7 milhões. O crescimento na despesa com pessoal se deu pelo impacto dos reajustes salariais concedidos, além das indenizações trabalhistas a pagar e a provisão do abono indenizatório no montante de 27 milhões de reais. O EBITDA da Sanepar atingiu 610,3 milhões de reais neste trimestre, um acréscimo de 5,9% frente aos 576,5 milhões apurados no quarto trimestre de 2021. Isso é fruto da receita maior obtida neste trimestre. E o lucro líquido da companhia atingiu 350,9 milhões, um crescimento de 5,7% frente aos 332 milhões apresentados no quarto trimestre de 2021. Em relação à sua dívida, a Sanepar apresentou uma dívida bruta de 5 bilhões e 83 milhões de reais, um acréscimo frente aos 4 bilhões 909 milhões apurados no terceiro trimestre de 2022. A dívida líquida, da mesma forma, apresentou um pequeno acréscimo, saindo de 3 bilhões 681 milhões para 3 bilhões 875 milhões. Com o pequeno crescimento do seu EBITDA e o acréscimo mais robusto de sua dívida líquida, a alavancagem da empresa saiu de 1,4 vezes para 1,7 vezes na comparação anual. Por fim, merece destaque também a informação referente ao vencimento dos contratos da Sanepar. Aqui podemos observar que os contratos representativos de 75% da receita total da empresa vencem somente após 2033, o que deixa os investidores mais seguros quanto à previsibilidade de receita líquida da empresa, pelo menos pelos próximos anos. Na nossa opinião, que não deve ser interpretada como recomendação de compra ou de venda para os ativos da empresa, o resultado apresentado pela Sanepar veio em linha com o que esperávamos. O leve crescimento no volume faturado de água e esgoto, bem como o reajuste tarifário aplicado em 2022, fizeram com que a receita operacional da companhia crescesse e compensasse o crescimento das despesas, em especial das despesas com pessoal. No momento, eu possuo ações da Sanepar em minha carteira de investimentos e gosto muito da empresa e do preço pelos quais suas ações estão sendo negociadas atualmente, motivo pelo qual estou aumentando aos poucos minha posição em suas ações. E vocês possuem ações da Sanepar? O que acharam do resultado apresentado no quarto trimestre de 2022? Comentem, e se gostou desse vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!